Bom, então a ideia aqui desse curso é que seja uma pequena exposição do que a igreja crê, em linhas gerais, e não só do que a igreja crê, mas do que é a nossa igreja, o que a nossa igreja faz, qual é o compromisso de um membro, o que significa ser membro de igreja e o que significa também disciplina na igreja. Então, digamos que é um momento em que a pessoa que está interessada em se tornar membro ou que recém já se tornou membro, ela vai apenas dar sequência nesse processo de discipulado. E a pessoa que está pensando em se tornar membro é para ela conhecer realmente como as coisas são e decidir, caso ela não queira, não, agora falou, não concordo, eu não creio nisso, não aceito, não. Então, algumas pessoas podem desistir. Nós sabemos que igrejas que fazem esse tipo de trabalho, sempre há algumas pessoas que de fato desistem de se tornar membros, Então, é um processo tanto que visa o crescimento dos novos membros, como a preparação daqueles que estão prestes a se tornar membros ou a se batizarem, que é o caso aqui, acho que só da Júlia, que está pensando em se batizar, e na verdade também a Daiane também está pensando, vocês também não são batizados, Então também estão pensando em se batizar, e no caso de Paulo Mateus e da Dani já são membros há mais tempo, aqui a Natália e o Patrick estão pensando em vir para cá também, talvez, então já também estão aprendendo, E o convite também se estendeu para toda a igreja, porque geralmente nos cultos nós não temos tempo de explicar, de falar esses detalhes. Às vezes nós falamos do púlpito, falamos algumas coisas, mas é muito esparso, e às vezes também a pessoa não está no culto, não fica sabendo. Então essa é a ideia. Bom, os slides que eu preparei aqui, em sua grande parte, ele tem citações bíblicas, para que vocês não precisem ficar procurando citações bíblicas e assim nós possamos avançar mais rápido. Tem alguma coisa de texto escrito, mas a ideia é também um guia aqui para mais ou menos nos situarmos na matéria. Começamos com Atos. Atos nos diz assim: cuidem de vocês mesmos. Isso Paulo fala para os presbíteros, de vocês mesmos e de todo o rebanho, no caso a igreja, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Bispo aqui é sinônimo de presbítero ou pastor, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Hoje nós vamos falar um pouco então a respeito da igreja, o que é a igreja, o que é essa igreja. Mas antes disso, algumas informações assim a respeito do nosso curso. Se vocês quiserem ter alguma literatura sobre esse assunto, a princípio a ideia que eu tenho é que nós vamos fazer uma apostila com esses slides, mas se vocês quiserem ter um livro que aprofunde os pontos que vão ser falados nas próximas semanas, não hoje, mas nas próximas semanas, porque hoje é introdutório, esse livro, o Evangelho no Centro, do Carson, é uma explicação de alguns pontos doutrinários que nós vamos explicar aqui nesses domingos de aula. Esse livro vai ajudar. Só que assim, não é obrigatório e é um livro que ele é um pouco denso. Pode, principalmente assim, para quem está aprendendo, ouvindo falar do cristianismo, de alguns conceitos ainda há pouco tempo, talvez ache uma leitura um pouco difícil. E pode ser também que nesse livro tem algumas explicações com as quais vocês não concordam plenamente. E nosso objetivo não é aprofundar esse ponto aqui, esse curso. Aqui a ideia é dar algo mais geral. Mas enfim, esse livro, ele, de certa maneira, explica a declaração de fé. Tem na biblioteca também. Tem na biblioteca? Tem. Ótimo, então. Pedimos uma presença de aproximadamente 80% do curso. E se vocês perceberam, o Israel está gravando aqui a palestra, porque a ideia é que nós tenhamos ela disponível para assistir, para que seja assistida depois, caso vocês percam alguma aula. Mas eu gostaria de estimular vocês a estarem presencialmente, porque vocês podem participar, podem tirar dúvidas, também um momento para estarmos juntos, aquele momento da comunhão, etc. Então eu acho que seria muito bom estarem juntos e caso vocês percam uma aula, então vocês recuperem essa aula de vídeo. Vamos adiante. Após o
curso, a ideia em relação àqueles que não são membros ainda, mas que pretendem ou se transferir ou se batizar, será feito um bate-papo entre os pastores ou os líderes da igreja com a pessoa interessada a ser membro, né? E aqueles que ainda não são batizados, né, que fizeram o curso e foram batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade, este será aceito então como um membro da igreja. Isso pensando naqueles que ainda não são. Mas o que eu queria falar assim rapidamente nesse primeiro momento? Nem todos, talvez nem todos vocês estejam lembrados, né? Principalmente quem não está habituado assim com esse mundo evangélico, mas nós somos uma Assembleia de Deus, uma igreja que é mais do que centenária no Brasil e no mundo também, ela tem pouco mais de 100 anos. E que igreja é essa? Como que ela começou? De onde ela surgiu? A Assembleia de Deus é uma igreja evangélica, portanto ela tem afinidade com as igrejas que surgiram na época da Reforma Protestante, tá? Pelo ano 1500 e alguma coisa. Mas a Assembleia de Deus especificamente, ela começa nos Estados Unidos nos movimentos de busca de santidade. Eram movimentos que tinham influência da igreja metodista, do famoso pregador John Wesley. E esses momentos de busca de santidade se reuniam em grupos nos quais as pessoas queriam buscar o batismo com o Espírito Santo. O que era o batismo com o Espírito Santo? Uma experiência na qual vinha o Espírito Santo e a pessoa falava em línguas. Então as pessoas buscavam essa experiência inicial de falar em línguas, até que aconteceu. Algumas pessoas começaram a falar em línguas e esse movimento se expandiu, sendo que o principal foco do movimento foi a Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906, com William Seymour. Ele foi o cara que ali, aquele movimento dele recebeu a visita de muitas pessoas de vários lugares dos Estados Unidos, e essas pessoas voltaram para suas igrejas e expandiram então essa concepção de que o batismo com o Espírito Santo era uma realidade para a igreja atual e consistia num revestimento de poder sobrenatural no qual a pessoa falava em outras línguas sem ter aprendido. Bom, alguns imigrantes suecos que residiam nos Estados Unidos participaram de alguma maneira desse avivamento, desse movimento, que é o movimento pentecostal que nós chamamos, uma referência ao dia de Pentecostes, que está na Bíblia, em Atos. Então, esse movimento pentecostal influenciou várias igrejas, e alguns imigrantes suecos que residiam nos Estados Unidos iam nessas igrejas, tiveram essa experiência e sentiram um chamado missionário. Dois desses missionários famosos, né, são os que vieram e fundaram a Assembleia de Deus do Brasil, são Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles então tiveram uma revelação de que eles deveriam ir para um lugar chamado Para. Eles olharam no mapa onde é Para, e aí olharam, era o Pará, o estado aqui do Brasil. E eles então chegaram em Belém em 1910 e foram recebidos numa igreja batista, que era a igreja atual nos Estados Unidos, eles mais ou menos estavam vinculados, e foram recebidos, começaram a pregar essa mensagem, só que quando pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, alguns irmãos batistas mais tradicionais não gostaram, se reuniram, fizeram uma assembleia e expulsaram eles da igreja batista, consideraram isso uma heresia. E eles então saíram e começaram a pregar. E foram pregando, entraram pelo meio, em Belém do Pará, ali se expandiu para o meio da selva amazônica, para outros lugares do Brasil, e o movimento teve um crescimento assombroso, né? E a mensagem que eles pregavam, resumidamente, era: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Alguns até diziam que esse era o quadrilátero evangélico. Daí até surgiu uma igreja que tem o nome, né? Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela vem um pouco depois, mas ela tem essas 4 ênfases, que eram as ênfases do início do movimento pentecostal. Na verdade, são ênfases atuais do movimento pentecostal ainda. Ou seja, Jesus, a centralidade de Cristo, Ele salva, Ele cura, ou seja, a atualidade dos milagres. Os milagres acontecem, em busca, inclusive o dom de cura existe. A igreja, pessoas da igreja podem ter esse dom e podem curar outras pessoas. O batismo com o Espírito Santo, que é aquela experiência com a pessoa fala em línguas e ela então é capacitada para fazer a missão. E o breve voltará, porque havia uma expectativa de que Jesus estava voltando
E esse derramamento do Espírito, com milagres e batismo do Espírito Santo, era entendido como um sinal de que a volta de Jesus estava às portas. Não, ele está voltando. A profecia de Joel nos fala que quando houvesse o derramamento do Espírito, também o céu, o sol, a lua se escureceriam, haveriam sinais no céu, Então isso indicava que o Apocalipse estaria próximo. Na compreensão então dos pregadores, e essa é uma herança que o movimento pentecostal ainda carrega, uma ênfase escatológica, ou seja, Jesus está voltando, precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Justamente porque se entendia que esse derramamento era um sinal dessa volta. E bom, aqui eu já expliquei que os missionários eram batistas, não foram expulsos. Em 1911 é que, digamos que o movimento começou, a igreja começou mesmo, essa igreja independente, com as conversões, com uma organização própria. Num primeiro momento ela não se chamava Assembleia de Deus, mas depois, se eu não me engano foi em 1914, eles ouviram falar que nos Estados Unidos o movimento se organizou numa forma de Assembleia de Deus. Aí os missionários suecos disseram, quem sabe então nós também não nos chamamos aqui no Brasil Assembleia de Deus. E aí a partir desse momento passou a se chamar Assembleia de Deus. E percebam, eles vieram independente, de uma maneira independente dos americanos. Os americanos não deram um apoio financeiro, nem mentoria, nem coisa do gênero. Eles fizeram um trabalho por conta própria. Eles no máximo foram enviados com uma oração, mas nada mais. Então a igreja daqui é totalmente independente da igreja norte-americana. Apenas o nome é o mesmo. Os laços da Assembleia de Deus do Brasil com a Assembleia de Deus americana são apenas fraternais. Ou seja, temos a mesma concepção doutrinária, mas não somos exatamente, não somos vinculados hierarquicamente ou legalmente. É apenas fraternal. Em Porto Alegre, onde nós estamos, a igreja começou então com o trabalho do missionário Gustavo Norman em 1924. Então percebam, aqui em Porto Alegre a igreja não chega a ter 100 anos. Mas já tem quase 100 anos, daqui a alguns anos mais chegaremos lá. A congregação do Jardim Botânico, por outro lado, ela é uma congregação que pertence a esse trabalho e ela está se aproximando da sua segunda década de existência. Então é uma igreja relativamente jovem. Nossa congregação é jovem e ela tem a sua origem no trabalho do distrito Partenon, que é aqui próximo. O pastor Jorge às vezes nos visita aqui, é um distrito ao qual nós estamos vinculados. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem um sistema de governo que nós poderíamos dizer que ele é episcopal. O que queremos dizer com isso? Episcopal é que ele vem de cima para baixo, o sistema de governo. Não é a igreja que elege o pastor, são os pastores que elegem os pastores. Os pastores designam outros pastores que designam outros pastores que designam outros pastores. É isso que significa um sistema episcopal. Nos batistas é diferente, por exemplo. Os batistas, a igreja se reúne em assembleia e decide se vai contratar um pastor e quem vai ser contratado. Ela decide também se vai demitir esse pastor. Isso não existe na Assembleia de Deus, absolutamente não existe. Pode acontecer de uma igreja se revoltar contra algum pastor que veio, mas se algum pastor que estiver acima dele não fizer nada, nada muda. Quer dizer, então são sempre um colegiado de pastores ou um pastor presidente que decide a respeito dessas questões. Então o pastor presidente é o que manda num determinado campo. Aqui onde nós estamos é o campo de Porto Alegre, ou seja, há uma igreja Assembleia de Deus em Porto Alegre com um pastor presidente, e esse pastor presidente manda em todos os outros pastores. Eles estão abaixo, eles são chamados de auxiliares. Os pastores auxiliares dependem e são submissos do pastor presidente. Eles não é assim que os pastores auxiliares se reúnem e derrubam, podem trocar de pastor presidente. Não, isso também não existe. Claro que o ser humano pode tentar se articular para fazer isso, mas funcionalmente, legalmente, a igreja tem um estatuto que prevê que o pastor presidente designa quem são os auxiliares, e para tirar o pastor presidente só se ele quiser sair ou se a convenção estadual ao qual a igreja está afiliada decidir a respeito disso. Então a Assembleia de Deus está afiliada a uma convenção estadual, que é a Convenção de Pastores e Igrejas, e essa convenção é que decide muitas vezes quem vai ser o pastor de tal cidade ou quem vai ficar. Dificilmente eles tiram alguém de uma cidade sem um motivo para tanto. Ou a pessoa pede ou aconteceu alguma coisa.
Mas senão, geralmente o pastor fica lá o tempo que ele achar necessário ou produtivo. E existe uma convenção nacional, que é a CGADB, a qual essa convenção estadual e os pastores daqui estão vinculados. Só que essa convenção estadual, essa convenção nacional, ela não interfere aqui nos nossos assuntos locais. Ela é uma convenção mais, digamos, fraternal, que tem a dona da editora da igreja, que é a CPAD, e que decide algumas questões doutrinárias. E se por acaso a igreja daqui divergir doutrinariamente, ela pode então, no máximo, ser expulso dessa convenção nacional. Mas isso não significa que ela não possa ser uma Assembleia de Deus, nem que ela perca o seu patrimônio ou coisa desse tipo. Na verdade, quem coordena o patrimônio e a ordenação é uma convenção estadual e os pastores presidentes de cada campo. O ministério da Assembleia de Deus é constituído de pastores, então, seja ele o presidente, seja os auxiliares, evangelistas, presbíteros e diáconos ou diaconisas. Todos esses estão encarregados de cuidar da igreja local. Muito bem, aqui no Jardim Botânico não temos nenhum pastor ordenado pastor. Vocês me chamam de pastor, vocês chamam Gabriel de pastor, às vezes chamam de Helena, Israel de pastor, mas na verdade é porque nós pastoreamos, somos chamados de pastores porque exercemos a função pastoral. Eu, na verdade, sou consagrado presbítero, não fui consagrado ainda pastor. O Leon, quando estava aqui, também ele era, na época não me lembro se ele já era evangelista, mas eu acho que era. Acho que era. Evangelista, ele não era pastor. Na verdade, ainda hoje ele também não foi consagrado pastor, mas ele pastoreia um distrito. Então, chamamos pastor porque exercemos a função. E o presbítero e evangelista, eles são auxiliares do pastor, ou seja, eles estão habilitados a fazer tudo que um pastor faz. Eles só não foram ordenados pastores, mas eles podem fazer qualquer coisa que um pastor faz. Celebrar ceia, casamento, batismo, etc. e tal. Então, na prática, o que nós estamos fazendo aqui é pastoreando a igreja. Então, não entendam mal. Pode ser que alguém diga assim, lá naquela igreja Jardim Botânico tem aquele Rodrigo lá que se diz pastor e nem foi ordenado. Calma. Então já estou esclarecendo, não é que me digo pastor. Isso é um título que a igreja atribui a quem é encarregado da congregação. Tenha ele a ordenação ou não. Por quê? Porque ele está pastoreando a igreja, está exercendo a função pastoral. Ok. Com relação à convenção ali, existe algum prazo para esse pastor presidente exercer ou não é indefinidamente até que se resolva? Não existe um prazo assim, pode ser vitalício. Em alguns lugares assim ficou muito tempo, já outros lugares não. Então depende muito do pastor querer ficar no campo ou de precisar sair. E o que é que define, no caso, ele dar o status, não sei se posso dizer assim, ele é uma atitude dele para com o presidente ou o presidente decide? Tu diz de presbítero para pastor? Na verdade depende de alguém que é pastor indicar, por exemplo. Nós vamos falar aqui, nós estamos vinculados a um pastor auxiliar, que é o pastor Jorge do Distrito Partenon. Ele vê o trabalho e eventualmente ele pode indicar alguém para ser pastor, mas ele mesmo não tem esse poder também de consagrar. Tem que o pastor presidente aceitar essa indicação. E na verdade a convenção ela impõe limites ao número de pessoas que podem ser ordenados pastores por ano. Agora eles mudaram o estatuto, tem um cálculo bem complicado que é proporcional ao número de membros e número de pastores já existentes, para não sobrecarregar a igreja com muitos pastores. Mesmo que eles não sejam remunerados, muitos deles não são remunerados, eles são ordenados, mas exercem voluntariamente, ainda assim a convenção ela impôs um limite. Então, parece que Porto Alegre assim, não pode ordenar muita gente. Assim, na última ordenação, acho que ordenaram 2 ou 3 pessoas, e faziam vários anos que não se ordenavam pastores em Porto Alegre. Então, na prática, o que estava acontecendo então é que Porto Alegre tem muitos pastores que às vezes já não estão mais exercendo, mas estão mais ou menos aposentados ou frequentam lá a sede, e então não tem muito espaço para fazer a ordenação, mas as pessoas exercem a função normalmente, né? Então depende de uma indicação ou do próprio pastor presidente querer consagrar a pessoa.
E geralmente eles indicam conforme eles veem que o trabalho da pessoa é adequado. Depois tem que fazer um pequeno curso lá da convenção, né, para ver se a pessoa tem uma mínima habilidade para exercer o ministério pastoral. Tem que ter alguma formação teológica mínima também, né? Agora tem esses requisitos, então. Então estamos vinculados a um distrito, e os distritos, por sua vez, estão vinculados à matriz, que seria a sede, que fica lá no bairro Floresta, na General Neto. E até nesse ponto, né, veja, nós somos quase que a menor unidade de uma Assembleia de Deus. Existe uma unidade menor que é o ponto de pregação, né? É quando está tentando começar uma igreja. Mas nós somos uma congregação. Acima da congregação tem o distrito, e acima do distrito tem a sede do campo, que é a General Neto. Atualmente a nossa congregação então é pastoreada por mim, tendo como vice o Gabriel Câniz. E nesse sentido, até um esclarecimento. Nós sempre falamos aqui na igreja de um presbitério, que nós temos um presbitério local. O que nós queremos dizer isso? É que nós decidimos, isso já vem um pouco do tempo do Leon, que se estava assim planejando isso, tentando se efetivar, e agora nós efetivamos um pouco mais concretamente, um presbitério, né, que seria, na verdade, obreiros que ajudam a mim, Gabriel, a pastorear a igreja, e nós compartilhamos, então, as decisões que são tomadas na igreja. Que séries vamos pregar, quem vem para o grupo de louvor, quem vai ser aprovado para dar alguma aula para as crianças, vamos convidar alguém de fora para pregar. Isso passa pelo presbitério. Questão disciplinar, se alguém precisa ser excluído, enfim, passa tudo pelo presbitério. Não é uma decisão meramente minha, nem minha e do Gabriel. É uma decisão de nós quatro aqui, Rodrigo, Gabriel, Edilene e Israel. Também não quer dizer que esse presbitério que todos tenham sido ordenados presbíteros, né? Um presbitério é porque nós consideramos que exercem aqui a função presbítero, mas nem todos também são presbíteros. Mas, de qualquer forma, a ideia aqui é que haja então um governo colegiado. Só que é o seguinte, perante a instituição isso não existe. Perante a instituição eu sou responsável. Por isso, então, sempre que pedem alguma coisa, pedem para mim. Eu sou encarregado de passar isso para a igreja, não importa quem vai me ajudar nisso. Eu que respondo, ninguém responde além de mim, e o Gabriel, na minha ausência, responde no meu lugar. Então, assim, perante a Assembleia de Deus, eu sou o único responsável, ninguém mais, só tem um substituto. Mas internamente nós nos organizamos entre nós quatro, justamente porque entendemos que isso é melhor e, inclusive, é mais bíblico, esse compartilhar do poder. Isso tanto tira um peso do ombro do pastor, como também ajuda a igreja a ter uma dinâmica melhor. Mas a ideia é que, se por um lado há um presbitério que toma essas decisões e organiza, a ideia é que a igreja em si participe. Isso sempre foi uma característica da Assembleia de Deus, né? As pessoas têm iniciativas, as pessoas evangelizam, as pessoas compartilham a palavra com alguém que conhece, as pessoas querem ajudar, as pessoas se oferecem para fazer alguma coisa. A nossa ideia é sempre aproveitar os talentos e os dons que nós temos na nossa congregação. É bem verdade que às vezes nós vamos demorar talvez para perceber algum talento, mas nós estamos observando sempre isso. E evidentemente que a pessoa, para participar do trabalho, fazer alguma coisa, ela já tem que estar algum tempo congregando junto, demonstrando uma maturidade na fé. Porque a gente evita também aquela coisa de chega alguém de fora de transferência e já colocamos no trabalho, né? A gente tem que primeiro conhecer bem a pessoa, ver como ela se relaciona com os irmãos, qual é a aceitação que ela tem, como que ela está se dando, né? Se ela tem esses sinais de estar realmente vivendo o Evangelho, que tem essa capacidade. Então, normalmente, preferimos esperar um pouco, mas a ideia é essa, uma igreja no qual os membros participem, no qual os membros se envolvam, no qual o discipulado não dependa de... É claro que nós vamos fazer isso, de ensinar vocês, de estar com vocês, de ir orar por vocês, de fazer visitas, mas que não dependa só de mim, ou do Gabriel, ou do Israel, ou do Edileno, por exemplo, para fazer visitas, para compartilhar uma leitura bíblica, para compartilhar um discipulado, para conversar com a pessoa como está a vida espiritual dela, como que ela está no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento familiar.
A ideia é que isso seja mútuo, é uma questão de cultura. Leva tempo para formar uma cultura assim, mas é essa a visão que nós temos aqui na nossa congregação. Bom, então sobre organização, igreja, história, é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão a respeito disso? É uma questão mais formal, digamos assim. Tranquilo quanto a isso? Podemos seguir? Então, nosso foco agora é a questão da membresia. O que vem a ser a membresia e qual é a importância, né, de cuidarmos da membresia da Igreja do Jardim Botânico? Bom, hoje, no século XX, muitas igrejas não têm nenhum cuidado com membresia. Não se preocupa, a pessoa diz que quer ser membro, é membro, está ok. Não se pergunta do que a pessoa crê, nem por que ela quer ser membro, ou, na verdade, às vezes também não se preocupa também no exercício da disciplina eclesiástica para essa pessoa, até porque a nossa cultura, ela é assim, é uma cultura de independência, né? Ou seja, eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Muitas pessoas, inclusive, hesitam se filiar a uma igreja, se comprometer com uma igreja por causa disso. Elas não querem ter compromisso, elas não querem pensar que tem que prestar contas ou que tem certas obrigações com a igreja na qual está congregando. Então esse é um fenômeno muito comum, principalmente entre os jovens, né? A gente brinca, né? O ministério de visitação, eles ficam pulando de igreja em igreja, aí ficam lá 1 mês, 2 meses, né? Mas ele nunca se compromete com a igreja local, ele não se filia à igreja local. E geralmente quando alguém vai e questiona se ele quer se filiar, ele acaba indo para outra, e aí depois vai para outra, e depois vai para outra, né? Porque é essa cultura da independência, do relativismo. Se eu não quiser, se eu estivesse contente, eu vou para outra igreja, eu vou para um lugar que talvez esteja mais de acordo com os meus desejos, os meus sentimentos, ou com a minha sensação de liberdade. E na nossa cultura o homem é o centro, né, da vontade, ou seja, cultos, igrejas que às vezes são antropocêntricas, elas desenvolvem programas para agradar pessoas como se fosse, né, um vendedor num shopping querendo vender um produto. Inclusive, né, se fala muito em marketing para igrejas. Porque justamente porque algumas igrejas adotaram uma visão de evangelho como se fosse um produto que está sendo vendido, e dependendo da eficácia que ele tiver, a igreja vai encher, vai crescer, vai ter mais pessoas, mais contribuição financeira, e isso vai ser um crescimento de sucesso. Não é a nossa perspectiva aqui. A nossa perspectiva é que a igreja não precisa escancarar as portas de entrada para quem quer que seja, independentemente do compromisso que essa pessoa pretenda ter. A nossa ideia é termos cristãos aqui engajados na missão, a missão de Cristo, a missão da igreja, que nada mais é que a missão do reino de Deus, de compartilhar o Evangelho. Um livro que fala a respeito de igreja e membresia, ele diz o seguinte: a proclamação cristã pode tornar o Evangelho audível. No entanto, cristãos vivendo juntos na congregação local podem tornar o Evangelho visível. A igreja é o Evangelho visível. Até um livro que tem esse nome, Igreja, o Evangelho Visível. E por quê? Porque na verdade a forma como vivemos, especialmente a forma como nos vivemos entre nós, é uma pregação do Evangelho para quem não é cristão. Se o não cristão vem e vê que as pessoas se odeiam, não se cumprimentam, têm inveja uns dos outros, não se preocupam uns com os outros, e nós estamos aqui pregando sobre o amor de Deus, evidentemente que o nosso testemunho não condiz com a mensagem. Então, a preocupação com membresia, ela acontece principalmente porque a membresia da igreja, ou a igreja enquanto corpo de membros reunidos, ou mesmo disperso, é um testemunho do Evangelho, é uma espécie de pregação do Evangelho, ou o Evangelho visível, que se pode ver. Queremos ser uma igreja em que as pessoas vejam que há algo diferente, vejam que não é mais do mesmo, né? Vejam que há realmente esse amor, essas boas novas que nós tantos falamos, são de fato boas novas, têm de fato a ver com o amor de Deus. Por isso essa preocupação.
Mas quando falamos em membresia, temos que pensar na igreja. O que é a igreja? Um conceito bem básico. Igreja é o ajuntamento local de cristãos comprometidos com Cristo e uns com os outros, como Cristo caracterizado, e o exercício da disciplina eclesiástica. Isso aqui é uma definição antiga de igreja. Ela vem, remonta lá da Reforma, e foi acrescentado o aspecto da disciplina, porque nem todas as igrejas enfatizam o aspecto da disciplina, mas nós temos esse cuidado também de colocar a disciplina. Então vejam bem, um ajuntamento de cristãos comprometidos com Cristo. E uma marca de uma igreja verdadeira são duas principalmente: pregação, palavra de Deus, e correta administração dos sacramentos. Aqui dos sacramentos entenda-se Santa Ceia e batismo. Onde há Santa Ceia e batismo ministrados corretamente, e onde há a pregação correta da palavra, aí há uma igreja. E nós acrescentamos a isso não como uma marca que digamos que constitui a igreja, mas uma marca importante da igreja seria o exercício da disciplina eclesiástica, ou seja, a igreja se preocupa com a situação espiritual dos seus membros e os alerta a respeito de seus pecados. Vamos falar um pouco logo adiante, o que vem a ser a disciplina. Nós temos vários versos aqui, nós não vamos ler todos por questão de tempo, mas quando falamos da definição de igreja, podemos pensar que Atos nos diz que o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, eles eram acrescentados àquele agrupamento que era a igreja. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados entre os que creem. Depois outro verso: querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Então aqui tem a ver com a questão da crença, da fé, do ensino, e também do auxiliar, que tem a ver com o ensino, com o discipulado nessas igrejas. Vamos para o próximo. Aqui esse versículo aqui, a respeito das viúvas, nos fala do cuidado que a igreja tem com seus membros. Naquela época o cuidado particular era com as viúvas, porque não havia sistema de previdência social, então uma viúva ficava muitas vezes totalmente desamparada. E as igrejas cuidavam delas, e havia algumas regras, como por exemplo, ela deve ter mais de 60 e deve ter sido fiel ao seu marido enquanto ele estava vivo. Esse era o requisito para que a viúva fosse aceita pela igreja para ser cuidada e sustentada pela igreja. Então a preocupação com o cuidado uns dos outros. Mas a igreja ela pode ser definida também genericamente como o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, e nesse sentido dizemos que a igreja é o Israel restaurado de Deus. No Antigo Testamento a palavra era para Israel, no Novo é para Israel, que inclui a igreja, todo o Israel que está em Cristo Jesus. Este é o povo de Deus de agora em diante. E podemos nos ver, enquanto igreja, nós somos povo de Deus antes de tudo. E na Bíblia nós temos aqui vários estágios do povo de Deus. Pensamos em Adão e Eva no Éden, depois a família de Noé, na arca, o chamado de Abraão, quando então há uma separação em relação ao resto da humanidade. Abraão e seus descendentes formariam um povo, que seria o povo de Deus, e Deus então liberta esse povo mais tarde da escravidão e faz uma aliança com eles lá no Monte Sinai. E aí então nós temos as origens da religião judaica, do chamado judaísmo, que é a religião de Israel, quando a lei foi dada naquele momento. E as leis cerimoniais que haviam nessa lei que foi dada por Moisés, ela tinha o propósito justamente de distinguir o povo de Israel dos demais povos ao seu redor. O povo de Deus nunca foi igual ao resto da humanidade. Sempre havia algo que distinguia. E em Israel nós tínhamos as leis cerimoniais, mas também tínhamos a lei moral, ou seja, a lei que se fundamentava nos 10 mandamentos. Um povo que vivia de acordo com essa lei seria inevitavelmente diferente dos outros povos e, consequentemente, seria luz para as nações. A ideia era que Israel trouxesse e atraísse as nações para Deus. Mas Israel fracassou,
foi destruído, apesar de depois Deus trazê-lo de volta para a sua terra. Então era necessário que alguém restaurasse Israel para que essa missão de ser luz para todos os povos pudesse se cumprir. E esse alguém é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça de uma nova humanidade, é o novo Israel. Ele é o servo do Senhor, ele é aquele que representa Israel e ele constitui um novo povo. Ele veio restaurar o Israel que havia falhado na sua missão e veio incluir todos os que não eram israelitas nesse povo de Deus. E ele, portanto, deu origem a aí que se usa a palavra igreja, que é uma palavra do grego, eclésia ou eclesia. Então a igreja ela é como o Israel do Antigo Testamento, mas um Israel restaurado e ampliado, porque inclui todas as pessoas que creem em Jesus Cristo e se reúnem em seu nome. E onde há pregação, portanto, da palavra de Deus, e onde é ministrado a ceia e o batismo corretamente, ali o Evangelho de Cristo é pregado, ali pessoas começam a ter fé e, portanto, ali está a igreja de Deus. E esse verso aqui, que a princípio se aplicava a Israel, também se aplica à igreja. Vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu entre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Isso valia para Israel e vale para a igreja. A igreja é o povo de Deus. Deus zela pela sua igreja e cuida da sua igreja. Por mais que a corrupção humana ao longo desses 2000 anos tenha sido extrema, ainda assim Deus sempre preservou um remanescente dentro da instituição para que o seu Evangelho, a sua palavra, continuasse a ser pregada com fidelidade. Aqui tem vários versículos, depois nós vamos passar para vocês podem ter, se precisar. E aqui o nosso tópico, último tópico, assim, digamos, relacionado com essa questão, que é a questão da disciplina dos membros. Pode causar um certo arrepio, assim, quem não está acostumado com isso. A nossa sociedade preza a pessoa estar livre de compromissos, né? E aí, poxa, aí uma igreja tem que assumir um compromisso de me sujeitar à disciplina. Mas que coisa legalista pode parecer para alguns. Como assim não dá um pastor poder me disciplinar? Qual é o fundamento disso? Bom, o fundamento disso é bíblico, né? Nós temos duas passagens principais no Novo Testamento, né? Essa de Jesus e temos também Paulo, né? Depois que ele escreve em 1 Coríntios. Jesus fala o seguinte: se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. O primeiro princípio da disciplina: se tu sabe que alguém fez algo errado, não tem que sair falando para os outros. Você tem que ir lá para o irmão e dizer: olha, eu acho que tu está errado, né? Estou preocupado com a tua vida, isso que tu está fazendo não condiz com o Evangelho, não condiz com a vida cristã. Então tu vai com aquele irmão. Se o irmão não te ouvir, aí você vai com uma testemunha, você vai contar para uma, não para todo mundo, nem para toda a igreja, nem para todos os amigos e parentes, mas você vai levar mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Vejam que vai gradativamente tentando aumentar o grau de envolvimento da igreja. Se ele se recusar a ouvir, conte à igreja, e você procura então a liderança da igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano, ou seja, se ele se recusar à mediação e à disciplina da igreja, ele é expulso da igreja, ele deixa de ser membro da igreja. É mais ou menos, claro que Jesus está falando num contexto um pouco diferente, mas a ideia por trás desse ensinamento é essa. Tudo que vocês ligarem, e aí Jesus fala, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Isso nos fala do poder que a igreja tem para disciplinar. Porque às vezes o que acontece? A pessoa é disciplinada vai pensar, não, saio daqui, eu vou para outra igreja aqui do outro lado da rua. Só que assim, biblicamente falando, o que a igreja decide aqui, Deus acolhe lá no céu.
Então, essa pessoa, para ser aceita, ela deveria passar por um processo, seja lá qual for, de restauração, antes de ser aceita como membro de qualquer outra igreja. A gente sabe que na prática não funciona assim, mas é importante que vocês saibam que Jesus disse que é assim. Então, se a pessoa sai disciplinada de uma maneira justa de um lugar, não pense que por ir fugindo para outro lugar está tudo bem diante de Deus. Não está. Ela precisa, de algum jeito, reconciliar ou resolver essa situação. O que não significa que nós estamos falando que aquele ensino católico de que se o padre não der absolução, a pessoa não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Mas o fato é que Jesus fala que a igreja tem um poder de disciplinar a pessoa. Rodrigo, posso fazer um comentário só para não perder o fio da meada? O poder e o dever, né? Porque é para o bem do próprio membro, né? Exato. Na verdade, o próprio princípio divino de que Deus exorta aqueles a quem Ele ama. Então, o fato da disciplina, as pessoas enxergam muitas vezes como algo punitivo. E pelo contrário, né? É algo que é para redenção, né? Para resgate e não para punição. Então, acho que essa é a diferença com que a gente olha para a disciplina, sempre com aquele ar assim, né? de suspeita. Mas a verdade é que se Deus vê que eu estou indo por um mau caminho e Ele não me exorta a corrigir para o caminho correto, significa que Ele não me ama. Então Ele vai deixar que eu vá pelos meus próprios pecados, né? E a mesma coisa a igreja, né? Quando ela vê que o membro está saindo fora do Evangelho, ela tem o dever de alertá-lo dentro dessas gradativas que tu comentou, né? Para que possa resgatá-lo e não simplesmente puni-lo, que acho que essa é a diferença que a gente enxerga com dificuldade de disciplina. Exatamente. Esse, na verdade, fica demonstrado aqui no nosso segundo texto bíblico que fala de disciplina. Nós temos Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: ouve-se que há imoralidade entre vós, imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai, ou seja, uma espécie de incesto que era praticado na igreja de Corinto por pessoas que eram membros da igreja de Corinto. E aí Paulo diz: olha, vocês permitem, vocês toleram isso, e estáis cheios de arrogância. Mas não deveis, pelo contrário, lamentar e expulsar de vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem fizer isso, como se estivesse presente. Quantos vos reunirdes em nome de nosso Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder do nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo diz: vocês expulsam esse cara, é um caso de expulsão direto, expulsem ele e entreguem ele a Satanás, ou seja, o nosso adversário, o inimigo, para que Satanás, provavelmente, é a ideia que eu acho que ele entregue para Satanás, porque ele vai ser entregado no seu pecado. E provavelmente no pecado ele se afunde a tal ponto que ele veja, perceba a miséria dele e se arrependa e, portanto, volte. É mais ou menos essa a ideia de que o espírito seja salvo no dia do Senhor ou para a destruição da carne. É que o pecado, as consequências do pecado se façam na vida dele de uma maneira tão gritante que ele acabe, por causa dessas consequências, talvez sendo levado ao arrependimento e talvez então venha a ser restaurado. Então Paulo está dizendo que a igreja não, vejam que não é que a igreja pode exercer, ele não está dizendo que vocês poderiam, ele está dizendo que vocês devem exercer a disciplina. E ele diz que isso é uma vergonha, ele diz que vocês deveriam lamentar por isso, vocês não deveriam se orgulhar dessa tolerância. E aí, continuando o raciocínio, Paulo vai dizer assim: vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Pois que me importa julgar os que são de fora? Não julgais vós os que são de dentro? Mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. É dura essa palavra, é forte essa palavra de Paulo. Paulo está dizendo então que, olha, essas pessoas que são isso, aqui dá apenas alguns exemplos de pecados mais graves, assim, né? Um bêbado incorrigível, um ladrão, um imoral, que aí tem a ver com toda a imoralidade sexual,
ganancioso, caluniador, ele diz, olha, esse tipo de pessoa aí, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ser, em outras palavras, expulsa, para que, quem sabe, ela venha a se arrepender. Porque enquanto ela estiver no meio de vocês, ela está dando um mau testemunho. Os ímpios veem isso, né, e pensam, então quer dizer que ser cristão é isso. Então quer dizer que eu posso ser cristão, posso ser adúltero, idólatra, bêbado e etc. e tal? Obviamente que não. Então é uma questão de preservação da igreja e também de preservação daquele que é disciplinado. E por essa lista de pecados, vocês percebem também que a disciplina ela é uma coisa para situações mais graves. No passado, às vezes, se usava a disciplina por bobagem. O pessoal, a igreja tinha muitos costumes, assim, então, tipo, alguém jogar bola era pecado, ia para a disciplina. Alguém assistir o jogo de futebol era pecado, vai para a disciplina. A mulher botou uma calça, é pecado, vai para a disciplina. A mulher cortou o cabelo, pecado, vai para a disciplina. Isso desmoralizou completamente o instituto da disciplina. A disciplina não existe para isso. E também não existe para questões privadas, para questões ali do lar. Ela serve especialmente para pecados graves que são ou confessados pela pessoa, que ela está com a consciência pesada, e ela pede, quer se reconciliar com Deus, quer pedir perdão para a igreja, então eventualmente ela pega alguma disciplina, não exatamente uma expulsão, ou quando um pecado grave se torna público. Por exemplo, um adultério se tornou público, todo mundo está sabendo, então essa pessoa tem que ser disciplinada. Imoralidade sexual se tornou público, tem que ser disciplinado. É nesses casos mais específicos, então, que a disciplina, mais graves e públicos ou confessados, é que a disciplina é exercida. Então, veja bem, não é papel do pastor aqui ficar, eu vou ficar olhando aqui o Face para ver o que estão fazendo. Eu vou ficar olhando o Face da Júlia, agora eu vou olhar o do Paulo Mateus ali. Olha aqui, ele fez isso aqui, vou ter uma conversa com ele, vou apertar ele para ver se ele confessa algo. Não, obviamente que não é assim que funciona. Ninguém aqui é policial, ninguém aqui é detetive, ninguém aqui tem que se meter na vida das pessoas. Não é essa a ideia da disciplina, não é um regime totalitário, não é isso. Mas, evidentemente, tem um processo de discipulado. Como nos preocupamos com a vida das pessoas, às vezes nós conversamos com as pessoas, queremos saber como elas estão, e eventualmente talvez ela diga, olha, eu adulterei, alguma coisa. Bom, nesses casos nós temos uma disciplina, e se é uma coisa que não é pública, não precisa se tornar pública. Ninguém vai chegar aqui e dizer, tal pessoa que foi disciplinada porque é um adúltero. Não, a não ser que toda a igreja já esteja sabendo isso, pode comunicar a igreja que tal pessoa foi disciplinada. Mas se não tem por que comunicar a igreja também, se o pecado não é público. Porque a ideia da disciplina não é expor nem humilhar ninguém também. Agora, se uma pessoa é excluída da igreja, nós precisamos comunicar que ela foi excluída. No mínimo, comunicar que foi excluída. E provavelmente também terá que ser dito qual o motivo da sua exclusão. Quando não há arrependimento, quando não há disposição de mudança de vida, de abandono do pecado. Isso às vezes acontece, por exemplo, no caso do adultério, a pessoa quer continuar adulterando, não tem outra alternativa senão expulsar ela. Não, eu quero continuar com a minha amante. Expulsão. Não tem o que fazer. Então, são essas situações que nós falamos em disciplina. Bom, nosso tempo está concluindo. Eu só ia mencionar aqui rapidamente que o presbítero, quando a gente fala em presbítero na Bíblia, a Bíblia usa a palavra presbítero, que significa literalmente ancião, como um sinônimo de bispo e de pastor. Esses termos são intercambiáveis. Então, sempre que se fala presbítero, nós estamos querendo dizer um corpo de líderes ordenados que exercem a função pastoral. Nossa instituição diferencia presbítero de pastor, de evangelista. Mas no livro de Atos essa distinção não existe. Presbítero é sinônimo de pastor. Mas de qualquer forma, nós falamos aqui que os presbíteros devem liderar, ou seja, pessoas
que estão reconhecidos pela igreja na sua posição de liderança, elas lideram e os cristãos que são membros se submetem à liderança desses presbíteros. E isso é bíblico, Hebreus fala: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês com quem deve prestar contas, ou seja, eles velam pela sua alma. De alguma maneira, eu, Gabriel, também Israel e Leandro vamos prestar contas se vocês se desviaram ou têm uma vida ruim por nossa culpa, por nossa negligência. De alguma maneira nós vamos responder por isso. Por isso Deus aconselha que se obedeçam, para que o trabalho dos obreiros seja uma alegria e não um peso. E ele também fala, em 1 Tessalonicenses, Paulo fala: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os que lideram o Senhor e os aconselham tenham na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles e vivam em paz uns com os outros. Então a obediência é também um princípio bíblico, mas vamos deixar claro aqui uma coisa: pastor, presbítero não é guru. Eu não tenho o direito de chegar e dizer: eu acho que tem que usar um sapato preto, eu acho que tua roupa tem que ser assim, eu acho que tu não pode trabalhar, tu tem que pedir demissão do teu trabalho, um trabalho comum qualquer, ou eu achar que tem alguma revelação especial e controlar a vida da pessoa. Não, o pastor, ele tem a sua autoridade espiritual, mas ele não tem um controle absoluto, ele não é um ditador da vida da pessoa, ele não é um guru espiritual. Às vezes, algumas igrejas, elas têm o pastor como uma espécie de guru, aí o pastor se mete em tudo na vida das pessoas. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é aconselhar a respeito de questões principais que dizem respeito à vida cristã de vocês. E nós queremos ter liberdade de conversar com vocês, de ouvir vocês, de receber um feedback de vocês em relação ao que vocês estão aprendendo, o que vocês não estão aprendendo, o que vocês estão passando, quais são as dificuldades, quais são as angústias. Às vezes, a igreja nos olha, principalmente a mim e talvez um pouco o Gabriel, com um certo receio. Não vou falar com o Rodrigo, porque vai que ele resolve me disciplinar, ou vai que ele agora me olha de cara virada e aí acaba a minha possibilidade de me envolver aqui na igreja e de ajudar. Mas eu queria encorajar vocês a não terem essa postura. E se por acaso, uma vez eu perguntei ali para os obreiros se eu parecia uma pessoa muito fechada, ao ponto de fazer com que as pessoas não tivessem coragem de falar comigo, e eles disseram que não. Mas assim, se por acaso é essa a impressão que vocês têm, eu queria encorajar vocês a não terem essa impressão. Eu, o Gabriel, o Edileno, o Israel, nós estamos aqui para ouvir, para receber, para conversar, para saber como está a vida de vocês e para ajudar vocês nessa caminhada. Não é outro o nosso propósito. Nós não queremos exercer um controle da vida de vocês, não queremos impor a nossa personalidade sobre a de vocês. Não é nada disso. Mas o que queremos é simplesmente pastorear, preocupados com a situação espiritual de vocês, com o relacionamento de vocês com Deus. Nosso papel é levar vocês para mais próximos de Deus. Algo que só vocês podem fazer é ter um relacionamento com Deus. Mas nós queremos apresentar Deus para vocês e colocar vocês mais perto de Deus e ajudar vocês nessa caminhada e nesse discipulado. Então eu encerro aqui essa noite, essa minha palestra. Eu não concluí tudo o que eu iria falar. Eu ia falar um pouco sobre o pacto de membresia, mas a próxima aula, que é sobre a Trindade, seria um ponto que eu também iria ministrar. Então eu concluo na próxima aula essa parte. Mas encerro por aqui até essa questão então da disciplina, membresia e o papel dos pastores e como funciona aqui na nossa congregação. Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de perguntar alguma coisa? Entenderam tudo perfeitamente bem? A igreja tem algum pastor ordenado? Qual a resposta? A congregação tem um pastor ordenado? Não. Mas eu sou o pastor da congregação? Sim. Quantos presbíteros nós temos? Quem são os presbíteros? Pastores, presbíteros, sinônimo.
Israel, Edileno e eu, Gabriel. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, nós vamos tomar um cafezinho agora ali, então durante o vontade também podemos conversar um pouco mais então. Não, só uma música muito caso de cobertura espiritual que o pessoal diz, né? Que está muito generalizado, assim, as pessoas acharem que se discordar com qualquer coisa de um líder, assim, né? Foge da cobertura espiritual. Muitas igrejas utilizam isso, né? De modo obviamente totalmente equivocado. Eu não sei, esse termo é um termo muito mal usado, né? Porque na ideia de uma coisa mística, né? Tem uma pessoa que vai ter. Se for pensar assim num sentido usual, até faz um sentido de alguém que se preocupa contigo, que ora por ti, né? Que te acompanha no discipulado. Isso é bíblico e é a ideia que nós consigamos desenvolver isso. Que daqui a pouco, por exemplo, tu pastoreia ali o Paulo Mateus, a Dani, ou as gurias com gurias, enfim, alguma coisa desse tipo assim, que esteja orando, esteja acompanhando. Isso do guru, né? Isso é bíblico. O problema é quando vira um guru. Né? Aí o cara está lá dizendo que roupa tu vai colocar, com quem tu vai casar, vai escolher a pessoa para te casar. Cara, isso não existe. A questão da orientação não vai tirar a liberdade individual da pessoa de ter uma identidade, né? Acho que é isso que, na verdade, digamos assim, o guru no sentido do excesso, ele vai fazer, né? Ele vai tirar a tua identidade para colocar a identidade que ele quer que as pessoas tenham, né? E não é isso que a Bíblia diz, né? Pelo contrário, até ali a questão do ser guia é justamente, não é um estágio entre o membro e Deus, né? Não é um semideus ali. Não, é todos na mesma esfera. A diferença é que Deus colocou uns para que orientem outros no mesmo caminho, né? Exatamente. Então vamos orar e vamos encerrar. Qualquer dúvida, nós estamos ali no cafezinho, aqui, aprendendo um pouco mais sobre a nossa igreja, a nossa instituição. E nós queremos, Senhor, pedir que agora que os irmãos que ouviram, que aprenderam, que eles guardem isso, que isso possa ser útil, que eles possam entender como a nossa igreja funciona e possam estar dispostos a participar, a ajudar, a compartilhar e estar sempre juntos conosco nesse processo de crescimento na imagem do Teu Filho Jesus, estar ajudando os novos cristãos, os novos convertidos a crescerem no discipulado, a se tornarem pessoas semelhantes ao Teu Filho, Senhor. E que nós como igreja possamos continuar sendo um povo unido, que se reúne na Tua casa, que vive em amor, que transborda de amor uns pelos outros e que assim testemunhe o Teu Evangelho para aqueles que não Te conhecem. Assim nós oramos em nome de Teu Filho Jesus.